Olá, tudo bom? Meu nome é Ricardo e eu sou morador de rua. Agora estou na minha barraca e vou começar a ler Salmos 82, capítulo 82, versículo 1. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Isso quer dizer que Deus, ele tem uma congregação celestial, uma congregação no céu. São vários céus. Existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, que são os três céus principais. O primeiro céu seria o abismo que leva ao fundo do poço, aonde se encontra o reino do inferno, onde as pessoas injustas que vivem aqui na terra, elas vão para esse lugar, se elas não se arrependerem dos seus pecados. E essas pessoas, elas são ricas, elas têm dinheiro, elas têm poder, elas são poderosas por causa destes deuses, que o nosso Deus, que é maior de todos eles, julga no meio deles. Está escrito aqui em Salmos, capítulo 82, logo no versículo 1, no versículo número 1. Deus está na congregação dos poderosos. Foi Deus que criou esses seres espirituais malignos. Existe outra passagem da Bíblia comprovando isto que eu estou dizendo. Porque hoje eu me arrependi dos meus pecados, eu me converti, hoje eu sou pobre. Então, eu sou profeta e sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. Eu sou rei junto com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está me ensinando o caminho da salvação. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Esses deuses espirituais, eles são demônios, eles são entidades malignas que Deus criou para poder testar a nossa fé, para poder testar a nossa confiança, para provar, para a gente ser provado, para poder viver junto com Deus e Jesus após a morte, para sair desse mundo. Versículo 2. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Na minha Bíblia, quando termina um versículo, algumas vezes encontra-se a palavra sela. Então quer dizer que esse versículo ele já está selado. É uma coisa que a gente vai ter que estudar em outros vídeos, porque essa questão do selamento seria como se já tivesse sido cumprido e colocado
no livro da vida como sendo uma coisa que não tem alteração. É uma coisa que já está concretizada. Não existe como a gente mudar a história. Então, repetindo, versículo 2 do capítulo 82. Até quando julgareis? Até quando julgareis injustamente? O que isso significa? Significa enquanto as pessoas ficarem no pecado, Deus ele está julgando através da legião dos demônios. Então nós estamos sendo julgados pelos demônios agora. Na nossa época, no nosso tempo. Por quê? Porque ainda não terminou o tempo que Deus determinou para que tudo fosse concretizado. Porque existe tempo, tempos e metade de um tempo, como o profeta Daniel profetizou no livro de Daniel, que está escrito na Bíblia. Em outros livros também. Em Apocalipse fala desse tempo, de tempos e metade de um tempo. Que significa códigos, enigmas bíblicos que a gente tem que descobrir lendo a Bíblia, a palavra de Deus e os versículos para poder decifrar esses códigos, para saber o que Deus está falando. Isso que eu estou falando agora significa uma parte desses códigos. Deus, ele está julgando injustamente. Por quê? Porque o diabo, o Satanás, ele está aqui na terra. Porque quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, Satanás estava lutando com o anjo Miguel, que é um dos anjos mais poderosos do Senhor Jesus Cristo, junto com Melquisedeque, que é o sacerdote oficial de Jesus Cristo aqui na terra. Nessa época, o entendimento, a verdade, ela é muito complexa. É muito difícil de entender esses detalhes. Mas nessa época, quando Jesus morreu na cruz, Satanás e os anjos caídos, uma terça parte dos anjos, creio que seja uma terça parte, não posso afirmar, mas uma parte dos anjos caiu, desceu com ele, seguiu ele. Porque o arcanjo Miguel só ganhou a luta lá em cima no céu contra Satanás e as potestades do mal, porque Jesus morreu aqui na cruz, no madeiro. Se Jesus não tivesse cumprido a missão dele, que Deus determinou, Satanás estaria no céu, no segundo céu, porque o primeiro céu, ninguém entra sem a permissão de Deus. O segundo céu seria esse céu que a gente vê todos os dias, das 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. É o céu do dia, esse é o segundo céu. O primeiro céu é o céu da noite, da escuridão, que começa às 6 horas da noite, 18 horas, e vai até 6 horas da manhã. Esse é o primeiro céu, é o céu do abismo. O segundo céu
é o céu da luz. E o terceiro céu, ele é inacessível aos nossos olhos. Nós não enxergamos daqui onde nós estamos. E Satanás, junto com os anjos demoníacos, que se prostraram e converteram as obras malignas de Satanás, porque os anjos eram bons, todos eles, porque todos eram criação de Deus e eles eram puros. Por causa da perspicácia de Satanás, ele enganou uma parte dos anjos, como ele engana todo mundo aqui na terra. E essa casta de demônios, da legião dos principados, potestades e dominações do mal, eles caíram aqui na terra quando Jesus morreu. Eles perderam a batalha. E agora eles estão reinando aqui. Por isso que está escrito aqui nesse versículo de Salmos 82, de Salmos capítulo 82, versículo 2. Até quando julgareis injustamente? Porque Deus ele está concordando com esse julgamento, porque o homem ele ainda continua no pecado. A salvação, o sacrifício no madeiro do Senhor Jesus é só para quem acredita piamente nas palavras que Jesus pregou aqui na terra. Ele anunciou o que Deus já estava anunciando no Antigo Testamento para o povo israelita. Jesus complementou a obra. Nós podemos fazer obras, mas não é pelas obras que nós vamos ser justificados, é pela fé. Abraão, ele fez muitas obras, mas ele não foi justificado pela obra, ele foi justificado pela fé, como está escrito em Romanos. Até quando julgareis injustamente? E aceitareis as pessoas dos ímpios? Porque as pessoas dos ímpios são os homens que vivem aqui na terra. São esses que são donos do mundo, aonde a gente vive. Nós estamos à mercê deles. Nós somos escravizados, nós somos servos de homens que são orientados espiritualmente pela legião do mal que está acima, neste segundo céu. Aliás, no primeiro céu, que seria o céu da escuridão da noite. A casa deles é lá, e é para lá onde todo mundo vai, primeiro para depois receber a sentença. A sentença pode ser a sentença da absolvição para a vida eterna, ou pode ser a sentença para a condenação do juízo eterno. E as pessoas, elas não estão preocupadas com isso. As pessoas, tá vendo? A palavra está citando pessoas. Até quando julgareis injustamente? E aceitarei as pessoas dos ímpios. As pessoas que vivem aqui na terra, somos nós. Essa palavra diz respeito a todas as pessoas que viveram, que vivem, que vão nascer no futuro aqui na terra. Essa palavra é para o ser humano. Até quando julgareis injustamente? Porque o homem, ele não está se arrependendo como Deus queria. Então ele está deixando os demônios, Satanás, julgar todos nós. Acorda! Acorda, povo do mundo. Eu nem vou falar povo de Deus, porque o povo de Deus, ele busca a Deus. Ele lê a Bíblia todo dia, ele acredita. Mas o povo do mundo, ele não está nem aí. E tem muita gente da igreja também que ainda não se decidiu.
que vive no mundo e vive dentro da igreja. E não pode ser assim. A pessoa vai lá na igreja para buscar benefício próprio para si mesmo. Como é muita coisa que eu tenho para dizer, eu não sei se vou conseguir dizer tudo. Mas repetindo, até quando julgareis injustamente? Deus está julgando injustamente porque ele está deixando Satanás julgar. Porque a hora que Jesus... Aí que vem o sentido da palavra. Daí quando Jesus voltar, ele vai julgar justamente. Então isso é determinado por Deus. Deus quer assim. Enquanto Jesus não voltar, a gente está sendo julgado injustamente. E aceitarei, daí o profeta, que seria o rei, né? Talvez seja Davi que escreveu esse capítulo aqui, que seria uma canção, né? E aceitarei as pessoas dos ímpios. Naquela época, Davi, ele estava reclamando, né? No sentido que ele poderia estar fazendo isso porque ele era homem de Deus. Deus ouvia ele. Deus compreendia ele. Deus aceitava o pensamento de Davi. Então, Davi poderia discutir com Deus. Ele poderia falar com Deus desta maneira. Deus concordava. Mas isso não é para todos, é só para quem é rei, sacerdote. Profeta eu não sei, mas pode ser que sim, porque todos eles são homens de Deus. E hoje, quem tem acesso a Deus? Bispos, pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, que são as categorias que compõem a igreja cristã. Essas pessoas podem conversar com Deus, que Deus ouve. Agora, as pessoas que são do mundo, que estão afastadas de Deus, Deus não ouve, não adianta. Você pode gritar, Deus não ouve, gritos vazios. Está escrito, acho que em Jó, está escrito em Jó, Deus não ouve gritos vazios. Versículo 3. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Justificai o aflito e o necessitado. Veja bem. Vamos repetir. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Porque eu sei que os ímpios são os ricos. Neste capítulo não existe a palavra rico, mas existe a palavra ímpio. Ímpio, que é impiedade, a pessoa que não tem piedade com ninguém, que não tem sentimento, ele só se apacenta a si mesmo, ele procura só o bem dele e não quer saber das outras pessoas que vivem no mundo, que são seres humanos igual a ele. Esse ímpio é o rico. Toda pessoa que é rica que você vê por aí são pessoas injustas. Então, por isso que no versículo está dizendo assim, Davi está pedindo para Deus, fazei justiça ao pobre. Porque até na época de Davi, que já faz milhares de anos, já existia o pobre. Fazei justiça ao pobre e ao órfão.
Porque antigamente havia muita matança, então a criança ela ficava órfã de pai e mãe. Como hoje também, porque hoje existe muita gente no mundo. Só que o Brasil, ele ainda é um país abençoado, apesar que ele está amaldiçoado, como todos os países do mundo. Por exemplo, naquela região do Oriente Médio, África, Ásia, aquilo lá deve ser um horror, uma loucura, porque a metade da população está naquela religião, metade da população do mundo. E lá eles não vivem igual a gente vive aqui, porque o sistema deles não é ocidental, o sistema deles é oriental. Os costumes, as tradições deles não são cristãs, apesar que o cristianismo ele surgiu lá em Jerusalém, lá na terra de Israel, que fica no... Assim, por exemplo, todo mundo diz que Israel fica no Oriente Médio, entre a Ásia Menor e a Ásia Menor, no meio do mapa do mundo. Ali pode se considerar o meio ali, o centro do mundo ali, terreno. Mas, vendo algumas passagens na Bíblia, que eu até anotei aqui no meu caderno, inclusive uma das comprovações que eu achei está em Atos também. Apóstolo Pedro falando sobre isso em Atos. Atos dos Apóstolos. Que dá a entender que o território de Israel e Jerusalém ficava no continente africano. Ficava... Se aquele espaço que hoje em dia chamam de Egito, que fica no continente africano, é ali mesmo, aonde que depois o imperador da Grécia, o Alexandre, acho que o Grande, ele fundou ali no Egito, se eu não me engano, que eu estava lendo um livro aqui, que eu ganhei, uma enciclopédia, que ele fundou a Alexandria dentro do território Egito, né, daquela parte pequenininha que está dentro do mapa mundi, no continente africano. Nos textos bíblicos que eu achei aqui, do Antigo Testamento, que está escrito na Bíblia, depois eu vou ver se eu consigo achar, que faz tempo que eu fiz que Jesus me deu essa revelação. Dá para entender que Jerusalém, o território de Jerusalém, ficava naquela área. O Egito ficava de frente com o território de Jerusalém, que na época se chamava Padã e Arã, na época de Abraão, na época dos pais, né, da fé, né, dos antigos, né, dos homens antigos, né, da Bíblia. Se chamava Padã e Arã. Eles ficavam... Padã talvez seria Egito e Arã seria o território da Cananeia, né? Isso daí fica tudo na África, não fica ali no Oriente Médio. Bom, aí é complexo, né? Esse assunto é complexo, né? Não vamos entrar assim, de repente, numa coisa que a gente não tem noção, né, do que se trata. Mas o que dá para entender é que Jerusalém ficava no continente africano, não fica ali no Oriente Médio, como hoje eles dizem para a gente. Esse poder dos ímpios, que é o poder que vem desde o Egito. Esse poder, ele não foi destruído, pelo contrário, o poder do mal, ele estava no segundo céu, que é o céu da luz. Daí ele caiu, porque Jesus Cristo destruiu o poder de Satanás no céu. E o arcanjo Miguel só conseguiu
expulsar Satanás e os anjos caídos, porque Jesus morreu aqui na cruz. Eu estou fazendo aqui uma pesquisa e eu consegui achar alguns capítulos em alguns livros da Bíblia, e daí eu fiz a junção e me saiu esta informação que o nosso Senhor Jesus Cristo me passou. Depois eu vou fazer um vídeo só falando disso. Então, para não se perder aqui na palavra de Deus, né, para não ficar confuso, repetindo, versículo 3. Vamos refletir no versículo. Fazer justiça ao pobre e ao órfão. Porque o pobre e o órfão, eles têm que ser justificados. Tanto o aflito e o necessitado. O rico, ele não tem essa condição. Porque o rico, ele é ganancioso, ele é falso, ele usa os artifícios que o Satanás, essa legião espiritual de demônios, esses malignos, orientam ele, o rico aqui na terra, espiritualmente. Então eles não são povo de Deus. Por isso que você tem que sair do meio deles. Sai deles, povo meu, para não ser cúmplice das suas atrocidades, dessas maldades, dessas loucuras. Versículo 4. Por isso que eu sei também que esse capítulo está falando mal dos ricos, porque Davi usou a palavra pobre, órfão, aflito, necessitado. Você já viu algum rico pobre, órfão, aflito e necessitado aqui na terra, nos dias de hoje, por exemplo? Eu nunca vi. Quem é pobre, aflito, necessitado, sou eu. É as pessoas que vivem na miséria. Pessoas que vivem em regiões do mundo, inclusive no Brasil, que são regiões amaldiçoadas, porque os ricos vivem nas regiões que são regiões aqui na terra que eles formaram, construíram através do poder do diabo. Então, por isso que eles têm uma certa paz, tranquilidade, sossego, bem-estar, porque eles são protegidos pelo poder do diabo, não é pelo poder de Deus. Mas por que então, sacerdote, que os pobres, os aflitos, os necessitados, que são a maioria da população do mundo, vivem nessa desgraça, nessa miséria, nessa loucura, debaixo do pecado? Porque eles não buscam a Deus, eles estão vivendo a vida que esses demônios, esses diabos, que são representados pelo povo rico aqui na terra, criaram um mundo de divisão. Acho que no vídeo passado eu já falei sobre um pouco a questão da divisão que existe das classes sociais. Por exemplo, a classe social foi uma coisa que o rico inventou para poder controlar o pobre. Então é um sistema. Então a gente tem que sair desse sistema. Eu estou numa cidade tranquila, uma cidade rica, que é a capital do calçado. É o maior polo de calçado da América do Sul. E eu estou no meio dos ricos aqui. Eu sou pobre, moro na rua, mas eu estou no meio dos ricos. Eu só não vou mostrar minha barraca agora, porque está chovendo, não para de chover. Eu não consigo fazer nada. Não consigo mostrar minha barraca do lado de fora. Eu já mostrei uma vez num dos vídeos. Então eu vivo num lugar mais tranquilo, mais pacífico, porque os ricos moram tudo aqui. Então, eles impõem o poder deles, eles usam o sistema de segurança, que seria a polícia, para proteger eles. Então, de certo modo, eu estou protegido aqui.
Mas tem lugares no Brasil que são terríveis. O que eu estou querendo dizer é assim, como eu estou num polo industrial de calçados e têxtil também, maior polo, um dos maiores polos do mundo, o que eu estou pensando em fazer? Estou pensando em montar um parque de agroecologia, porque a gente tem que tratar do nosso corpo humano, da igreja, Evangelho dos Pobres, dos Alimentos Sagrados, que eu montei aqui na internet, uma igreja virtual. Mas para transformar ela numa igreja também física, eu vou começar a vender os produtos daqui e levar até os membros do canal, os irmãos da igreja, que quiserem participar desse negócio religioso. Só que eu vou fazer assim. Eu vou montar um sistema através do WhatsApp e de vídeos. Eu mesmo vou fazer tudo, porque eu estou sendo abençoado por Deus. Deus está me dando um pouco de poder terrestre e muito em poder espiritual do bem, para poder fazer essa missão, essa obra. Apesar que o cristão ele não precisa mais fazer isso, mas eu quero fazer porque eu ainda estou vivo aqui na terra, então eu preciso fazer alguma coisa, tanto para minha, não para minha sobrevivência material, porque eu vou usar o meu dinheiro para fazer tudo isso, mas a minha sobrevivência espiritual. E também montar um parque de alimentação para os irmãos da igreja poder consumir alimentos de altíssima qualidade nutricional para poder nutrir o corpo humano, para ele poder continuar a sua caminhada aqui na terra, aprendendo como se deve portar aqui na terra, para suportar essa pressão que os ricos que estão do lado do mal fazem com a gente, usando os artifícios e os subterfúgios da lei que eles criaram aqui na terra, que Deus e Jesus falou. Vocês têm que fazer o que eles mandam fazer. Tudo que eles mandam fazer está em Mateus 23. Tudo que Jesus falando, tudo que eles mandarem você fazer, que são os fariseus de hoje. Existiam os fariseus de antigamente e os fariseus de hoje. Tudo que eles mandarem vocês fazerem, vocês fazem. Mas não fazem o que eles fazem. Então a gente tem permissão de Deus de montar uma empresa para poder legalizar a empresa, para poder atender os anseios e os desejos do povo cristão. Então, se a gente fizer tudo dentro da lei legalizado aqui na terra, não tem como, porque Deus vai proteger, não tem como eles quererem destruir. Só se eles inventarem muita coisa para poder destruir, mas isso é um outro assunto. O que eu estou querendo dizer é que eu vou pegar os sapatos daqui e levar até as pessoas que comprarem os sapatos da igreja Evangelho dos Pobres. E vai ter também souvenirs, como camisas, bonés, com o nome, com a descrição do canal, do projeto. A estratégia é essa. Só que eu vou levar até as pessoas para conhecê-las, para os membros, para as pessoas se tornarem membros fiéis, crentes do canal Igreja Evangelho dos Pobres. Então, com esse dinheiro que eu vou angariar, que eu não estou pedindo dinheiro como instituição de caridade, a gente vai fazer um serviço, um trabalho. A gente vai vender os sapatos, vocês vão me ajudar. A gente vai vender os sapatos. E daí, com o dinheiro dessa venda dos sapatos, das camisas, do boné,
a gente vai ajuntando para juntar 10 milhões de reais para a gente poder fundar esse parque de alimentação, que vai incluir hotel, que vai incluir a parte de produção animal, vegetal, para a gente poder se alimentar com um alimento que Deus criou, não com esse alimento que eles dão para a gente. Por isso que nós estamos ficando doentes desse jeito. A gente não consegue sair desse inferno que a gente vive. É só pressão, desgraça, briga, guerra, tumulto, violência, vício. Titio, para de brigar. É meus cachorros que estão brigando aqui. Para, titio. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o fim, né? Daí depois a gente continua, que já deu 35 minutos. Então eu estou montando esse sistema. A gente vai precisar vender muito, a igreja vai ter que aumentar muito. E uma das condições também, só os pobres que vão participar. Então vocês vão me ajudar. Cada venda vai contar como ponto. Daí quando a gente levantar esse valor, que ele é muito alto, ele é muito grande, a gente vai montar o primeiro parque, talvez parque de alimentação, que vai incluir a parte de hotelaria para poder atender os visitantes, os turistas, os membros da igreja. Vai ser uma coisa bem feita, porque a gente não pode fazer nada errado. Vai ser uma coisa legítima, legalizada. E depois a gente vai vendo como é que a gente vai organizando isso. A gente vai montar o hotel fazenda para as pessoas que não são da igreja poderem consumir, comprar produtos de alimentação natural com 45 tipos de nutrientes diferentes, que cura qualquer tipo de doença. Eu estou estudando agroecologia, eu estou estudando a Bíblia. A gente vai montar uma empresa legalizada. É permitido fazer isso perante a face de Deus, se for uma coisa do bem, se for benigna. A gente vai fazer tudo isso. E para os participantes, os membros da igreja, quando atingirem 1000 vendas dos produtos, que eu mesmo vou levar pessoalmente em vários estados, São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Belo Horizonte, né? Goiás, Curitiba, eu vou levar pessoalmente. Eu estou pensando em fazer assim, a estratégia vai ser assim. Eu vou montar tipo assim, eu vou pegar vários pedidos. Daí quando chegar no limite do pedido de cada região, eu vou até o local. Chega! Eles estão me dando trabalho. E daí eles atrapalham um pouco, né, o pensamento. Daí quando chegar, por exemplo, eu vou fazer um traçado para poder fazer a rota que eu vou utilizar para levar o pedido. Ó. É impressionante. Para poder fazer o pedido, para poder atender o público. Daí eu vou fazer assim. Por exemplo, eu tenho que levar para o Sudeste, São Paulo. Daí eu vou determinar uma quantidade de 10 pedidos. Entre sapato, camisa, boné. E após quando chegar nesse pedido, eu vou fazer a cotação. Primeiro eu vou colocar no WhatsApp os produtos, a lista. Daí a pessoa escolhe e faz o pedido para mim. Daí eu faço a cotação. Eu vou até as fábricas, são muitas fábricas que tem aqui em Franca. Então eu vou até a fábrica, eu vejo, eu vou tentar fazer uma lista, um catálogo aqui pela internet mesmo. Eu vou ficar fazendo a pesquisa para ver como que eu posso chegar nessas empresas.
E daí com o catálogo eu vou colocar no WhatsApp a lista. Daí o irmão que está espalhado pelo Brasil, ele vai fazer o pedido, ele vai escolher o calçado, a camisa, o vestuário que está dentro da lista que eu vou construir. Daí a pessoa faz o pedido para mim, daí eu passo a cotação. Daí quando atingir 10 pedidos, eu vou até São Paulo, daí eu mando a cobrança, daí eu recebo a cobrança, daí eu vou lá com o dinheiro da cobrança que eu fiz, eu vou lá, compro os produtos, faço os produtos, e daí eu pego o pacote e vou até a rodoviária e vou até o lugar que eu já fiz o traçado, que seria São Paulo, distribuo naquela região para os membros que fizeram a compra e depois eu volto. Daí como é que eu vou calcular isso? Eu estou pensando em fazer assim. Eu vou passar o orçamento do produto e depois eu vou acrescentar mais R$10 do dinheiro da construção desse projeto, desse planejamento do parque de alimentação e hotelaria. Que a gente vai fazer, a gente vai comprar um terreno, um lote de fazenda, ou talvez ou em São Paulo ou em Minas, para, se possível, no futuro, construir no território lá do Amazonas uma outra unidade. Porque lá no Amazonas tem a condição ideal para a gente produzir alimento de altíssima qualidade nutricional, referente a todos os fatores técnicos. Então nós vamos planejar assim, angariar fundos, o dinheiro, para poder montar uma coisa, um negócio, para os membros do canal poder participar. Daí todos vão participar de igual. Daí eu estou pensando em fazer assim, o cálculo do lucro da venda dos produtos. R$10 vai para esse fim. R$10 mais R$10 seriam R$20 a mais no produto. O produto vai ficar caro. Mas aqui em Franca dá para fazer alguns negócios que barateiam o custo do produto. Então eu vou embutir o lucro no valor do produto. Daí eu estou agora passando o lucro que vai ser embutido. R$10 vai ser para a construção desse parque industrial de alimentação, de hotelaria. Mais R$10 vai ser, deixa eu ver, para a comissão do participante que solicitou a compra do produto ou que vendeu, fez a venda, porque as pessoas podem ajudar nas redes sociais a vender os produtos. Então cada venda, cada participante, cada membro desse sistema vai ter um código. Então quando chegar para mim, pelo código eu vou saber quem fez a venda ou quem quer comprar esses produtos que a igreja do canal Evangelho dos Pobres Alimentos Sagrados vai oferecer, vai ofertar, para poder angariar fundo para fazer essa obra. Então são R$10 do projeto, mais R$10 da comissão da venda, mais R$10 para minha condição pessoal, mais R$10, já são R$30. Eu fiquei pensando assim, se eu tirar esses R$20, tanto da comissão como para mim, vai baratear mais. Mas só que tem um detalhe.
eu preciso me manter vivo. E quem também está fazendo o serviço, a obra para a igreja, ele também precisa também de uma condição também financeira para ele poder se dedicar também, né? Eu acho justo, eu até ia excluir, mas depois eu fiquei pensando que como a gente vive num mundo que para a gente fazer alguma coisa a gente precisa de dinheiro, então eu vou acrescentar esses 20 reais no lucro. Daí eu tô pensando também em acrescentar mais 10 reais para minha alimentação nesse transporte, nessa deslocação, para mim poder se alimentar. Eu já fiz um teste, fui para o Rio de Janeiro e eu vi que no meio do caminho a alimentação ela tá muito cara, ela tá caríssima. Eu tive que comer prato de 45 reais. Quando eu cheguei na praia, eu fui comer alguma coisa e o prato estava mais de 200 reais de peixe. É óbvio que eu não fui numa praia muito perigosa, porque na praia popular é tudo mais barato. Não é que eu vou ficar comprando comida em lugar bom, granfino, porque se a igreja Evangelho dos Pobres é contra o sistema que os ricos inventaram, é óbvio que eu não vou ficar comendo em um lugar bom enquanto meus irmãos estão tudo passando fome. Mas tem horas, tem momentos que não tem lugar para a gente escolher. Porque quando eu fui fazer essa viagem para fazer o teste, eu fui para Rio, depois passei em Campinas, depois fui para Poços de Caldas até chegar aqui em Franca de novo. E eu não saí ali da rodoviária. E na rodoviária é tudo caro. Eu paguei um cafezinho R$ 8. Daí dei um gole nele que eu pedi sem açúcar. Eu joguei fora, porque não dá para tomar aquilo lá. E outras coisas. Uma garrafinha de água R$ 10. Acho que até mais. Umas coisas impressionantes. Dentro de rodoviária, esses lugares é muito caro. Se eu saio para fora, eu vou perder mais tempo. Eu não conheço o local. Depois eu entro aí nos becos, que daí posso ser até morto, ser até atingido, ser sequestrado, que nem eu fui sequestrado uma vez lá na fronteira da Guiana Inglesa. Depois eu vou contar essa história direitinho. Eu fui sequestrado lá, quando eu fui para lá. Então tem todos esses detalhes. Então, o lucro seria assim: 10 mais 10, mais 10, mais 10. Seriam R$ 40 do lucro da venda do produto. Olha o meu cachorrinho aqui, ó. Tá querendo participar do vídeo. E acho que agora vai dar até para mostrar minha barraca que parou de chover e tá saindo sol. Eu vou dar uma mostrada para finalizar o vídeo e depois a gente continua aqui no texto bíblico. Então, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Eu vou fazer um vídeo explicativo do meu jeito, porque em matéria de tecnologia moderna eu não entendo nada, que eu tô 4 anos morando na rua, eu perdi todo esse contato. Mas a ideia é essa: vender o produto, angariar fundos para a gente poder montar um negócio e expandir ele. Depois a gente pode montar em outras praças: Rio, São Paulo, Minas, Paraná, Belo Horizonte. E o membro do canal vai participar dentro da instituição. Ele vai poder escolher, ele pode, por exemplo, ir lá passar um tempo, daí ele vai ter promoção, desconto, ele pode ficar lá, ele pode comer dos frutos gerados por esse empreendimento, por essa obra. Os frutos, ele pode comer tudo quanto é tipo de coisa. Daí a gente vê como é que a gente vai estruturar isso. Se ele
paga menos ele vai pagar menos, ou se ele não paga, ele pode até trabalhar no local. Então vai ser uma coisa bem ampla, explosiva. Mas para isso a gente precisa de um contingente muito grande para participar do negócio. E eu estava até pensando em fazer assim, que tem um texto no Antigo Testamento que as 12 tribos de Israel, não sei se está no livro dos Reis ou em Crônicas, mas eu escrevi aqui no meu caderno e achei muito interessante. Cada mês do ano, uma tribo ele ficava responsável por tudo que a nação israelita precisaria, que é a parte da fazenda, da comida. Cada tribo, uma tribo, por exemplo, tribo de Benjamim, tribo de Judá, cada tribo ficava um mês responsável por tomar conta dos negócios do povo de Israel. Foi o rei Davi acho que foi o rei Davi ou Salomão que determinou isso. Eu não me lembro qual deles que foi. Então, um mês, uma tribo ficava responsável. No outro mês, a outra tribo ficava responsável pelos negócios. Tudo que acontecia. Parte de alimentação, parte de militar, parte financeira. E a gente vai fazer isso também. Daí eu vou explicar direitinho, fazer um vídeo falando sobre isso. Daí eu estava pensando assim, informar várias famílias. Daí, por exemplo, a gente forma um grupo de 10, 20 famílias. Daí, em um mês do ano, essas 20 famílias vai ser responsável pelo serviço interno do local. Então, as pessoas, essas famílias, elas vão se deslocar lá, ficar um mês, comer tudo de graça, trabalhar lá e depois elas vão ser rendidas pelo outro grupo de família. Então, a gente vai fazer como está escrito na Bíblia, vai usar a experiência, vai usar os exemplos que o povo judeu ele fazia. Então é isso, eu vou terminar mostrando aqui a minha barraca aqui do lado de fora e depois a gente continua mais fazendo os vídeos. Vou mostrar meu cachorrinho primeiro aqui. Vamos, Pantera. Isso. Aí. Aqui é onde eu moro. Por enquanto. Vamos ver se vai dar certo sair, né? Para continuar planejando, tendo ideias, né? Eu moro aqui nessa barraca aqui na praça, ó. Vou dar uma virada para mostrar a praça, ó. Eu moro aqui, ó. Tá meus cachorros. Tá uma bagunça porque eles fazem muita bagunça. Eu sempre tento manter certinho, mas eles fazem muita bagunça. Então é isso, fica com Deus, Deus abençoe. Vamos continuar. Eu vou fazer a minha parte, vocês fazem a de vocês. Se vocês quiserem uma coisa melhor ainda nesse mundo, a gente tem que se organizar, os pobres, né? Os pobres igual eu, que tem a fé, tem a esperança, tem a paciência de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, fica com Deus, muito obrigado e até a próxima.